Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Programa Dimensão Espírita. A apresentação José Alves de Souza e convidados. Rádio Fraternidade, a sua emissora do bem na internet. Olá! Que as bênçãos de Deus, do Mestre Jesus, vá até aonde você estiver. E está começando agora o programa Dimensão Espírita. Aquele programa simples, com palavras simples, mas feito com muito carinho para você que está aí sintonizado na Rádio Fraternidade. E se nós pudermos pedir, nós pedimos que divulgue a nossa rádio. É uma emissora do bem aqui na internet, para levar a palavra cristã, para auxiliar você no seu dia a dia, para te orientar nas dificuldades. Enfim, são palavras vindas de Deus e de Jesus através do Evangelho que nós, com o pouco conhecimento, transmitimos para você. Tire um tempinho também, como eu, tire um tempinho para ler os livros básicos da doutrina espírita, se você é espírita ou simpatizante. Caso contrário, se é de outra religião, leve a sério a sua religião. Se é católico, vá à missa, vá auxiliar. Tem tanta coisa que as religiões estão oferecendo, mas se você é espírita, também nos centros espíritas tem muito trabalho. Porque muita gente acha que o centro espírita ele só tem aquele trabalho de passe, de orientação, aquelas coisas. Não. Tem muitos outros trabalhos. Vá auxiliar. A gente começa pelo começo. A gente não começa pelo meio, começa pelo fim. Vai ajudar, vai limpar o chão, vai ajudar uma cesta básica. Isso é o começo de tudo. Mas, se você quer saber, pegue os livros básicos da doutrina espírita, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e aí por diante. Depois você já conhece, leia de novo, leia de novo, leia de novo, porque quanto mais você ler, mais você vai descobrir, não coisas novas, você vai descobrir aquilo que para você era segredo. Vai entender melhor o propósito de Deus para todos nós, o porquê Jesus veio à Terra e o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, como nós fomos criados, para onde nós iremos. Isso tudo você vai encontrar nos livros básicos da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, se você já leu tudo isso, quer inovar um pouco mais, pega os livros do André Luiz. São vários livros que vai te ensinar uma porção de coisas com palavras simples, através do nosso saudoso Chico Xavier. Os livros do André Luiz são, acho que 13 ou 14 livros, começando pelo Nosso Lar, que todos conhecem. Passou aquele filme tão maravilhoso. E olha lá, gente, aquele filme, ele não tem 1/1000 do que tem no livro. É uma pequena parcela que foi deixado ali naquele filme. Se você assistiu, leia. Leia os demais livros. Tem muita coisa para a gente aprender. Para você, para mim, para todos nós. A Bíblia. Pensa que eu leio só o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, eu leio a Bíblia. E eu estou me lembrando que na semana passada, quando nós gravamos o programa para você, eu prometi que ia ler para você, nós íamos comentar um pouquinho do evangelista Mateus, no capítulo 5. É do versículo 1 ao versículo 30, mas eu acho que não vai dar tempo, eu tenho outras coisas para falar para você. Mas é o Sermão da Montanha. Às vezes eu fico imaginando, eu volto no tempo, eu fico me vendo lá,
As pessoas chegando, não é um monte, uma montanha, aquela coisa íngreme, não. Era uma coisa mais alta de onde ele estava, ele podia ser visto por todos. E aquilo foi chegando pessoas aos poucos, eles já sabiam que ia ter uma pregação ali, que ia ter muita coisa maravilhosa ali. E as pessoas foram chegando, e ele, quando viu aquela multidão, ele subiu lá mais para o alto do monte e assentou. E aproximou dele os seus discípulos, aí ele então pôs a ensiná-los dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu fico imaginando o tanto que foi maravilhoso. Que palavras sábias. Que coisa mais bonita. Que sabedoria de Jesus naquele tempo. E aí eu penso também, se Deus criou todos os seus filhos simples e ignorantes, um dia Jesus estava tal como eu aqui, em outro planeta, há alguns milhões de anos, é claro. Se ele acompanhou a Terra, que tem mais de 100 milhões de anos, sei lá quanto, ele já era um espírito puro. Imagina a sua longa viagem, a sua longa estrada que ele percorreu até chegar à perfeição, sendo que ele foi criado um primata como nós. Quanto ele aprendeu ao longo desses milhões de anos. E o quanto ele foi paciente, o que teve que acontecer? Um espírito puro descer numa terra igual é a nossa, era pior ainda. Que preparação! Já imaginou? Ele veio por amor aos seus irmãos, a nós, para nos auxiliar nessa vida difícil. Foi por isso que ele disse: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. E você? Eu vou falar você, mas somos todos nós. Você tem humildade? Ou é daquelas pessoas que qualquer coisinha está esbravejando? Aquelas pessoas que dá o troco na hora? Aquelas pessoas que não guarda para amanhã? O que você ganha com isso? Isso eu estou falando dentro de casa. Marido e mulher que não pode falar nada, que já vai apelando. Aonde fica a humildade? Então, se você não é humilde, então o reino dos céus não é para nós ainda. Porque Deus não criou nenhum de seus filhos para se perder. Um dia nós vamos ter que chegar lá, mas sofrer mais para quê? Basta essa vida que nós estamos vivendo. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Vamos ser mais humildes. Na verdade, o nosso país é um país dos humildes. Segundo os espíritos, nós já reencarnamos em outros lugares. Mas não há humildade. Imagine você, Irã, Iraque, ali na faixa de Gaza, aquele tanto de coisa, eles estão brigando, ninguém sabe por quê. Eu já comentei isso no programa passado. Por quê? Qual é a causa daquilo tudo? Morrendo pessoas inocentes, entre aspas, que ninguém morre inocente. Existe um porquê, mas não é hora da gente discutir isso. Aonde está a humildade? Porque lá é olho por olho, dente por dente. Aí Jesus veio e disse: não é olho por olho, dente por dente. Ame os teus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. E você consegue orar pelos seus perseguidores, principalmente aqueles que estão aí dentro da tua casa? Mas vamos mais um. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
Enquanto nós choramos, massacrados por tanta coisa, por salários miseráveis, por injustiça, ficando trancados dentro de casa enquanto os assaltantes estão soltos, nós desarmados dentro de casa, porque a arma também não está com nada, mas eles estão armados muito mais forte do que a própria polícia. Nós estamos chorando todos os dias, nós choramos pelas dificuldades dentro do nosso lar, pelos nossos filhos difíceis, pelo marido difícil, pela esposa. Bem-aventurado é você que hoje chora, até mesmo a perda de um ente querido, porque um dia no futuro nós vamos ser consolados. Vamos no outro? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ora, herdarão a terra. O que é herdar? Se o seu pai tinha uma casa, ele partiu, ele deixou parte da casa com você. Então Jesus partiu, e se nós formos mansos, a terra vai ser nossa. Mas o que é manso? É o contrário de bravo. As pessoas que se esbravejam, é aquilo lá em cima que está humilde. Quer dizer, manso, humilde, dá na mesma. E você? Tem mansidão no teu coração? Você tem piedade de alguém? Você tem tolerância dentro de você? Você quer ficar nessa terra um dia, quando ela passar por esse processo difícil que está passando, que a gente pelo menos entrar num planeta que ele se transformar em regeneração, que ainda não é um grau elevado, para a gente viver aqui em paz, tranquilo. Só que eu quero alertar que tem gente que pergunta para mim, José, nós entramos no planeta... Desculpa. Nós estamos aí já na transição. Quando vai acontecer? Daqui 10 anos? Não. Isso pode terminar lá para o ano 3000. Sim, lá para o ano 3000 isso vai demorar muito tempo, porque nós já estamos nessa fase há muito tempo. Só que agora, depois da doutrina espírita, que começou a ser revelado que nós estamos, que antes ninguém sabia disso, que existia isso, que existia transição planetária, que existia nada, nós não sabíamos. Agora é só o começo. Porque não há possibilidade de 20, 30 anos tudo mudar. Tem que mudar muita coisa, mudar leis. Tem que sair da terra, dos umbrais, dos espíritos maus. As pessoas más têm que sair da terra, têm que ser expulsos da terra. Ora, se um dia, num planeta, na constelação de Capela, passou por esse processo, muitos, milhares ou milhões de espíritos foram expulsos de lá. Se você quiser saber, você vai ler Exilados de Capela. Muitos, desde o tempo do Egito, do início do Egito, os egípcios foram exilados. Muitos estão aqui até hoje, mas muitos cumpriram com seu dever e voltaram para lá, vieram como missionários. Outros ficaram de castigo. Quer dizer, esses que ficaram aqui para sempre, eles não herdaram, vamos dizer, Capela. E nós, por meu intermédio, nós psicografamos um livro, é um Pentateuco, é uma série de 5 livros, que é o contrário, é o Exilados da Terra. Ele fala dos espíritos que estão sendo expulsos daqui, exilados daqui, para outros planetas inferiores. Você quer herdar a Terra? Seja manso, seja humilde. Compreenda as pessoas, aceite as pessoas, ore por seus inimigos. Perdoe 70 vezes 7. Mas tem mais um. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça. Aonde está a justiça do nosso Brasil? Aonde está? Não existe. Existe para alguns, porque eles compram a justiça, mas não compram o céu. Não compram a morte. Pode ter milhões de dinheiro para comprar remédio, mas a morte ninguém compra. É muita coisa errada que tem, eu sei, você sabe. São salários miseráveis, é uma vida difícil. Como eu disse no início, nós estamos presos dentro de casa. A gente vê coisas roubando milhões e milhões. Nem para a cadeia não vai. A gente pede justiça, pede, mas ela não vem. Mas um dia nós seremos fartos. Porque esse expurgo da terra está acontecendo lentamente. Mais um. Bem-aventurado os misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia. E você tem misericórdia? O que é misericórdia? É o mesmo que piedade. É o mesmo que disse Jesus ali no madeiro, no último momento: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, perdoa essa gente, Pai, eles estão cegos. Eles não estão sabendo de nada. Ter misericórdia, deixar para lá, é orar por essas pessoas. Você quer receber a misericórdia de Deus, de Jesus? Então seja misericordioso, tenha complacência, não deseje o mal. Pelo menos tenta orar por aqueles que te perseguem. Tem hora que é difícil, não é? Porque tem gente que apronta cada uma. É um dos livros que eu tenho que chama aqui A Caminho de Jerusalém, que fala sobre Maria de Magdala, ou um outro que eu não sei, que um dos personagens pergunta: mas como? Como que nós vamos perdoar quem vem nos saquear, quem vem tomar nossas esposas? Isso no tempo de Jesus. Quem vem tomar tudo que nós temos, como que nós podemos perdoar essas pessoas? O mesmo se dá conosco. Como que nós vamos perdoar tanta coisa errada? Mas esta é a lei. Enquanto nós não tivermos um coração brando, que nós não tivermos um pouco de clemência dentro de nós, enquanto a gente não mudar, nós não vamos subir, nós não vamos passar para um lugar melhor. Vamos pensar nisso, enquanto a gente não tiver misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como está o teu coração? Se a sua mente fosse liberada agora, se todos os que estão te cercando aí agora, se a sua mente fosse liberada, se o seu coração estivesse livre, sem mácula, será que ele está? Será que nós não fazemos nada? Será que nós não pensamos absurdos? Você quer ver Deus? Então limpe o teu coração das imundícies da raiva, do ódio, da maldade, sei lá de que for. Limpe o seu coração, deixa ele livre. Porque não se coloca dois objetos no só espaço. Limpa o teu coração, tire tudo, todos os detritos dele, para que haja espaço para Jesus e para Deus morar dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você tem semeado a paz? Ou você é daquelas pessoas que só gosta de uma fofoca, de aumentar mais as coisas? Que tem gente que adora a levar um mal feito. Tem gente que adora uma fofoca. Tem gente que usa o verbo, usa a boca para falar mal dos outros. Eu não sou um pacificador. Mas o que eu estou fazendo agora é um pouquinho disso. Eu estou levando paz, eu estou desejando paz no teu coração. Quem sou eu para ser um pacificador? Mas eu estou tentando ser aqui toda semana, falando com você, buscando o trecho do Evangelho, fazendo alguma coisa. Ah, mas você não tem oportunidade de fazer isso. Então seja um pacificador dentro da sua casa. Seja um pacificador com o teu vizinho que está em conflito. Seja um pacificador com você mesmo. Ore a Deus. Procura fazer o certo. Quanto mais você tentar acertar, mais você vai conseguir acertar. Pensa assim. Seja chamado filho de Deus, mas semeie a paz, semeie o amor. Mas você, para isso, para que você semeie a paz e o amor, para ser um verdadeiro pacificador, é preciso que você seja exemplo. Não seja como disse Jesus, quando ele disse: tira primeiro o cisco do teu olho, para você ver claramente, para tirar o cisco do olho dos outros. Nós queremos corrigir os outros, nós queremos que os outros tenham paz, mas nós estamos em conflito dentro dos nossos próprios corações. É preciso que você tenha paz, para que você deseje esta mesma paz aos outros. Nós não podemos ser pacificadores se estamos em conflitos. É impossível a gente dar aquilo que não tem. É impossível tirar o cisco do olho de alguém, sendo que o nosso olho está cheio de cisco, de poeira.
É preciso limpar os nossos corações para sermos exemplos diante de Deus, diante dos obsessores e diante de nós mesmos. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Nós somos perseguidos sim, por causa da justiça divina, principalmente a doutrina espírita. Você deve ter visto, se não viu, procura ver. Eu estava vendo o filme do Chico, quando ele estava lá em Pedro Leopoldo, quando aquele tanto de gente ia buscar uma palavra amiga, uma palavra de misericórdia. Isso no filme, quer dizer, é real. E o padre vinha e montava ali um lugar em frente à casa dele e perseguindo e falando que a doutrina espírita era coisa do demônio, que não sei o que e não sei o que. Só que o amor venceu. Porque o que eu vou ler agora também tem também a ver. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o galardão nos céus. Eu lembro que eu já disse isso aqui em programas anteriores, essa perseguição que a gente vê por aí, de pessoas que desconhecem, que desrespeitam a religião dos outros. Isso já houve há muito tempo e houve recentemente agora, pessoas entrando dentro da Igreja Católica, quebrando imagem deles. Meu Deus, isso é uma perseguição. Deixa os católicos viver a vida deles. Deixa eles com as imagens deles. Eles não adoram imagem, não. Se você é católico, eu estou a seu favor. Eu vim do berço católico. Todos nós. Dificilmente alguém não veio do berço católico. Eu era congregado mariano. Eu vim de lá. Ninguém adora imagem, não. É como se fosse uma foto que você tem do seu parente. Ela está ali na parede, você jamais vai ajoelhar ali dentro daquilo. Diante mas você vai lembrar que aquela foto é do fulano de tal. O católico é a mesma coisa, ele vai lembrar. Gente, o que tem de errado nisso? Vamos respeitar. E a doutrina espírita anda passando por isso. O católico anda passando por isso. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Seja o sal da terra, porque aqui está escrito, vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, ou seja, se ele perder o seu valor, com que há de restaurar-se o sabor? Para nada mais serve. Pensa bem nisso. Pensa mais. Pensa em melhorar você. Pensa em mudar as suas atitudes. E Jesus acrescenta no Sermão da Montanha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. E nem os que acendem uma candeia, ou seja, uma lâmpada, e a coloca debaixo do algueire da cama, mas no velador. E assim ilumina todos os que estão na casa. Isso acontece muito com os espíritas, viu, gente? Tem gente que tem medo de falar que é espírita, e fala que não tem religião, fala que é de outra religião. Ele está escondendo. Você, essa candeia, essa luz que você tem, esse conhecimento que você tem vergonha de dizer que é espírita. E você nega a luz que Deus te deu, a oportunidade que Deus te deu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Não nega, não. Se você é espírita, seja espírita. Eu sou espírita. Agora tem gente que nega, sabe por quê? Porque não conhece. Porque vai ao centro espírita para tomar um passe. Quando a palestra começa a demorar mais de meia hora, a pessoa já começa a virar no banco. Ela vai lá, fica meia hora, uma vez por semana, toma o passe e vai embora.
diz que é espírita. Isso não é espírita, é simpatizante. Gosta, acredita, mas não age. Eu acho que você devia dedicar, como eu disse no começo, leia mais, aprenda mais. Conheço pessoas que frequentaram o centro espírita 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20. Hoje são evangélicos. Eu já contei isso aqui, quando o doutor José Espírito falou comigo um dia, quando a pessoa falou que já foi espírita há 20 anos e agora ela era evangélica. Ele voltou-se para mim, isso nós estávamos em outra cidade, e disse: essa pessoa nunca foi espírita. Como não teve tempo, eu não perguntei para ele. Depois, quando passou tudo, eu falei: mas por que ela nunca foi espírita? Eu falei: não, ela foi simpatizante. Porque o espírita que conhece a verdade, as leis, que conhece o evangelho, que conhece os livros básicos, que sabe, que estuda pela razão, ele não muda nunca. É porque a pessoa nunca foi espírita. Depois ele acrescenta: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, de modo algum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Ele não veio destruir. Ele não veio fazer nada, ele veio... Tudo que Moisés pregou, ele pregou. Ele tentou falar: gente, olho por olho, dente por dente. Não, isso não vai... Até quando que o mundo vai desse jeito? Vamos mudar, vamos amar os nossos inimigos. E veja bem: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não ser mais exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrará no reino dos céus. Aí ele começa... Quer dizer, ele não veio mudar tanto que eu não sei se vai ter tempo. Aí ele começa: ouviste que foi dito, não matarás. E aí vai. E você? O que você me diz? Leia. Melhore dentro da sua casa. Modifique os seus pensamentos. Faça o que for melhor para você. Mas faça o que for melhor para os outros. Faça sim, é a coisa melhor que você tem para fazer, modificando a você mesmo. Pois é, e nós já estamos caminhando para o fim do programa. Parece que é tão pouco. É tão pouco, não é? Tudo que Jesus quer é que você abrande o seu coração. Tudo que Ele quer é que você cumpra com o teu dever de marido, de mulher, de pai, de filho. Que você seja sincero. Que você não traia a ti mesmo. Que fale a verdade. Que siga o exemplo dos grandes espíritos. Que siga o exemplo de Jesus. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai ou vai ao Pai senão por mim, se não passar por mim. O que é passar por Jesus? O que é isso? É seguir os ensinamentos dele. É amar a Deus sobre tudo. Amar o próximo como nós. Mas nós não amamos. Nós não amamos. Nós amamos a nós primeiro. Nós amamos a nossa casa. Nós amamos os nossos bens. As nossas coisas primeiro. E nós amamos a nós mesmos. Depois Deus fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E tinha que ser o contrário. Nós não temos nada, tudo que nós temos aqui é um empréstimo. Deus nos concedeu a vida, que é um empréstimo, a vida do corpo. Deus nos concedeu a inteligência. Deus nos concedeu, através do nosso trabalho,
os bens materiais, mas quando a gente vai, a gente deixa tudo. Se fosse nosso, nós levaríamos. O que é nosso é o bem que nós fazemos. Esse nós levamos conosco. Você já parou para pensar nisso? Que nós não levamos absolutamente nada senão as virtudes. Tudo de bom. Isso nós levamos. Caso contrário, vai ficar tudo. Tudo aqui. Então ajunte para você tesouro no reino dos céus. A traça não vai corroer, o ladrão não vai te roubar. Nada vai acontecer, você vai levar com você. Pense nisso. E nós estamos chegando ao final do programa. Você que está aí, leve o seu pensamento em Jesus. Agradeça ao Criador pela vida que você tem, pela oportunidade que você tem de ouvir, de falar, de compreender, pelo lar que você tem, pela família que você tem, pela vida que você tem. Compare a sua vida, se você está aqui no Brasil, com a vida daquele pessoal que está lá no Irã, sendo bombardeado, na faixa de Gaza, que está sendo bombardeado, na Etiópia, na África, para todo lado, passando fome. Agradeça a Deus, seja um tanto mais grato. Vamos orar comigo. Feche os teus olhos. Leve o pensamento no Mestre Jesus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade redentora que nos deu. Nós te imploramos, Senhor, as bênçãos para toda a humanidade, para os espíritos dos planos espirituais e aqueles que estão nos umbrais. O meu muito obrigado, Jesus, pela oportunidade redentora que me deu. Que as tuas bênçãos, ó Mestre, recaia, principalmente aonde os aflitos choram mais, aonde a guerra está atingindo pessoas, a fome, a miséria. O meu muito obrigado a você, ouvinte da Rádio Fraternidade, e até a nossa próxima oportunidade. Você acompanhou o programa Dimensão Espírita. Apresentação José Alves de Souza. Rádio Fraternidade, a sua emissora do bem na internet. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.